Olá pessoal, bom dia. A gente está começando mais um Target Talks, o 46º Target Talks. E hoje a gente tem a presença de uma carioca muito querida, a Márcia, que já vai estar entrando aqui com vocês. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta, né? E como isso pode impactar no dia a dia aí das empresas. Vamos aguardar a Márcia entrar. A Márcia que tem falado bastante sobre comunicação não violenta aí na OAB do Rio, uma advogada colaborativa super atuante do ICFML. Vamos aguardar ela entrar. Deixa eu só me deixar aqui a postos. E hoje a gente vai falar bastante como inserir essa parte de comunicação não violenta e ferramentas de mediação para não mediadores, né? Focar nos melhores diálogos e relacionamentos, usando inteligência emocional, negociação e comunicação não violenta, né? E aí, pessoas comuns resolvendo seus conflitos e suas habilidades de conversar, né? E a comunicação não violenta, ela está diretamente ligada a isso. Vocês estão me ouvindo bem? Quem já entrou? Vamos esperar a Márcia. Obrigada. Bom dia, Salvador, Sheila. Bom dia a todo mundo que está entrando. Vamos esperar a Márcia entrar. Bom dia a todo mundo. Hoje a gente vai falar, o nosso tema é bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta, né? Como isso pode impactar no dia a dia das empresas. Então é um desafio, né? Trazer pessoas comuns resolvendo seus conflitos e trabalhando essas habilidades de conversar, principalmente. Olá, Márcia, bem-vinda. Já estou colocando a Márcia para transmitir aí com a gente. Olá, bom dia. Bom dia! Bom Tudo dia, bem? Aline. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Que bom tê-la com a gente no 46º Target Talks. A gente está aí numa jornada intensa de Admirável, lives. Aline, admirável. Nossa, você está de parabéns. Até aproveito para dizer aqui para as pessoas, para quem ainda não conhece, vá lá ao YouTube, ao canal do YouTube da Target Diálogos, porque independentemente da área em que você trabalhe, acho impossível você não encontrar Encontrar alguma coisa. algum talk, algum da Target que não tem um tema que interesse a você. Porque realmente o que você fez foi admirável, eu já te falei isso. Eu não sei como você deu conta de produzir tanto conteúdo bacana, com tanta gente que tem, enfim, informações, ferramentas interessantes, né? Não só para quem trabalha com resolução de conflitos, mas para todo tipo de profissional. Parabéns. Essa foi a ideia, na verdade, trazer as pessoas, e aí tá o Brasil todo, né? Hoje é uma carioca que está agregando aqui com a gente. E a ideia é dar acesso a essas discussões necessárias, né? Como eu estava falando agora no começo, é a gente dar acesso a pessoas comuns para usar essas ferramentas de mediação, usar a comunicação não violenta, que você vem falando muito sobre isso, e é um tema que me é muito caro. Diálogo como ferramenta de solução de conflitos, isso está no DNA da Target em vários treinamentos. Então a ideia é te trazer aqui para falar um pouco, como você estudou bastante esse tema, e eu acho que você pode contar um pouquinho da sua história também, a Márcia pela Márcia. E hoje é o 46º, então para quem está entrando, é comunicação não violenta, como pode ajudar no dia a dia das empresas. A gente vai compartilhar alguns exemplos práticos das nossas experiências, dos nossos estudos. E aí eu passo para você a bola para você contar um pouquinho quem é você aí nesse mundo de advogado colaborativo, de comunicação não violenta.
Então, eu sou a Márcia Oliveira, eu sou advogada por formação e como todo advogado, agora felizmente isso está mudando, nós sempre fomos treinados, né, para o embate. Então, eu vou defender o meu cliente a todo custo e sem pensar nas consequências que isso vai ter para outra pessoa. Eu vou conseguir o máximo que eu puder para aquele meu cliente, seja uma empresa, seja uma pessoa física. E eu confesso que eu nunca me entendi bem com isso, sabe? Eu não tinha afinidade com essa postura. Então, quando eu ouvi falar, né, dos métodos consensuais de resolução de conflitos, eu comecei pela mediação e aí eu mergulhei de cabeça. Então, hoje eu sou advogada colaborativa. A advocacia colaborativa, na verdade, a gente chama até de práticas colaborativas, porque é uma advocacia em que você tem a possibilidade de montar uma equipe multidisciplinar, então você pode contar com profissionais de saúde, psicólogos, para dar um apoio àquela empresa ou àquela família para passarem por aquele momento, né, de crise, aquele conflito que elas estão tendo que lidar. E você pode contar com peritos em finanças, enfim, você monta uma equipe customizada para atender todas as necessidades daquela empresa ou daquela família naquele momento. E tudo feito de forma consensual, né? Pelo diálogo. Tá. Então, a partir daí, qual a ferramenta comum, seja a mediação, seja uma advocacia colaborativa, eu trabalho também com justiça restaurativa. O que a gente tem em comum aí? Né? É o diálogo, é a busca pelo consenso, é uma escuta real, né? Para os interesses e necessidades do outro, porque quando você dá uma escuta à necessidade do outro, mais facilmente você vai conseguir atender as suas. Então, a gente está num movimento hoje, né, de mudança de paradigma, em que a gente percebe que esse embate, essa postura de competição, ela é menos produtiva, né? É claro que isso vem de uma cultura que a gente tinha, né? Essa é a melhor estratégia para a gente atingir nossos objetivos. Então, hoje a gente está percebendo que sair da competição, desse modo competição, digamos assim, para a colaboração, traz melhores resultados. E aí você traz resultados, né, Aline, que são mais sustentáveis no tempo, porque você vai compor com aquela pessoa, na medida do possível, de modo que todo mundo saia minimamente satisfeito. Então, a chance de que alguém vá descumprir isso no futuro é menor. E a comunicação é a ferramenta base, assim, de tudo isso. A tudo isso, né? Sim. É muito legal a gente trazer esse tema aqui, porque as pessoas... eu fiz uma live num outro canal sobre comunicação também no dia a dia, e as pessoas falam, mas como essa comunicação não violenta, né? Então, para a gente equalizar os entendimentos aqui, eu acho que você pode contar um pouquinho do início da comunicação não violenta, eu vou deixar você falar para a gente ouvir do seu ponto de vista, bem sucinto, e aí a ideia aqui é a gente trazer pessoas comuns resolvendo seus conflitos e tendo acesso à comunicação não violenta, que aí a gente já vai entrando num paralelo e fazendo um recorte para as empresas e trazer os nossos casos, que as pessoas falavam, nossa, mas como eu vou separar naqueles degraus que você vai falar, como é separado os 4 passos da comunicação não violenta, né? Então eu te devolvo aí para você falar um pouquinho sobre isso. Tá bom. A comunicação não violenta é uma... Eu chamo de metodologia, tem gente que chama de filosofia de vida. Ela foi criada por um psicólogo norte-americano, o nome dele é Marshall Rosenberg, né? Infelizmente ele já não está entre nós, ele faleceu em 2015. E ele vivenciou, né, uma época, né, daqueles conflitos da luta pelos direitos civis, da população negra nos Estados Unidos, né, de uma luta muito grande contra o preconceito. E aí ele era bem pequeno e a família dele se mudou para Detroit. E aí ele presenciou, né, aquelas manifestações, aqueles conflitos, ele viu pessoas sendo assassinadas, né? Ele viu toda aquela violência, aquilo mexeu com ele profundamente. E aí, imediatamente, ele entrou para uma escola e ele se sentiu ali um pouco diferente, porque quando falaram o nome dele, o professor falou o nome dele, ele tinha um sobrenome judaico, né? Então, ele era judeu. E aí, já naquele dia, ele começou a sofrer bullying. Então, ele foi, enfim, apanhou de alguns meninos na saída. E aquilo sempre impactou o Marshall profundamente. E ele acabou estudando psicologia.
e ele investigava, né? O ser humano é intrinsecamente bom, né? Por que a gente é violento com os outros, né? O que a gente pode chamar de violência? O que é ser violento? Sim. É só dar um soco, um chute, como ele que sofreu esse bullying quando era criança? Ou um silêncio também pode ser violento? E aí ele acabou tendo sucesso como psicólogo, né? Ele atendia famílias, atendia crianças, mas ele não estava satisfeito, ele queria investigar mais a fundo. E ele pensou, como é que eu posso desenvolver algum outro tipo de trabalho que me permita investigar, né, essas relações humanas, essa nossa relação com a violência e, ao mesmo tempo, trabalhar. E aí ele foi trabalhar como motorista de táxi, porque, como a gente sabe, né, ninguém adora um papinho mais que o motorista de táxi. Sim. Então, a partir daí, ele acabou fazendo uma formação como mediador de conflitos. Ele começou atendendo famílias e escolas, ele começou na mediação escolar, e daí ele voou, porque ele foi chamado, ele assim, foi tão bem sucedido nesse método que ele criou de comunicação não violenta e que ele aplicava tanto como psicólogo quanto como mediador, que ele foi chamado para conflitos assim, realmente sérios, por exemplo, Israel e Palestina, conflitos com comunidades, tribos na África, em que a maneira de a pessoa retaliar, né, uma contrariedade era assassinar o filho do outro líder. Então, assim, né, quando a gente pensa conflito Israel e Palestina, que até hoje, né, ainda não se conseguiu chegar a um termo comum, a gente vê que a comunicação não violenta é uma ferramenta para a vida, né? Ela vai desde uma situação entre duas crianças numa escola até um conflito gravíssimo entre dois países, por exemplo, ou vários países, né? E eu gosto muito quando ele fala muito do lado do autoconhecimento, né? E aí tem uma frase que as pessoas atribuem ao Duda Mendonça, que eu não sei se você já ouviu, que é: comunicação não é o que o outro fala, mas é o que o outro entende. Perfeito. Eu nem sei se é do Duda Mendonça, mas isso me eu também remete... já ouvi, mas não sei a autoria. Onde eu peguei, em vários lugares está falando que é do Duda Mendonça, mas eu não sei. Mas, de qualquer forma, na minha visão, essa frase resume tudo da comunicação não violenta, né? Porque, na verdade, vai muito... como que você está para entender, né? Então, Isso. é você se conhecer e saber como que você está naquele momento. E aí, o principal disso, já entrando no nosso tema, que é as empresas, é a gente tentar não achar que ninguém está contra a gente, né? Não levar para pessoal, que eu acho que esse é o grande segredo, né? Eu falo para as pessoas nos treinamentos que esse tem que ser o nosso mantra para a vida. Depois que a pessoa ouviu falar de comunicação não violenta, esse tem que ser o mantra. Não é pessoal. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, porque eu acho que essa troca hoje, acho que ela é bem importante, porque as pessoas acham que comunicação não violenta, e até, eu não sei, há 3 anos atrás, eu vou confessar que quando a gente falava de comunicação não violenta, eu falava comunicação eficiente, porque eu achava que não violenta não ia vender nas empresas. Isso. E hoje a gente tem notícias de várias empresas que fazem questão de fazer cursos de comunicação não violenta. Nós, pela Target, já ministramos cursos em várias empresas, mas antes tinha um estigma, né, Márcia? Tinha. Eu fiz um treinamento essa semana e eu tô, assim, numa empresa e eu tô encantada, porque essa gestora, né, que teve essa ideia de pedir o treinamento para os funcionários, ela ficou encantada. As pessoas estão o tempo todo, né, trazendo para o dia a dia, elas estão tentando aplicar, elas estão tentando se observar como é que está a sua comunicação, a sua interação. E aí ela fica me mandando feedback, porque ela está empolgadíssima com os resultados. E aí, quando você consegue receber os e-mails, né? A pessoa fala, mas como eu vou fazer isso no e-mail? Como que eu vou aplicar isso numa reunião, numa ata de reunião? Que isso que é o legal que a gente vai falar. Um ponto que eu acho que a gente pode partir, um start, que eu sei que você gosta muito dele, é uma frase que o Cláudio Tebas fala, que ouvir é uma experiência do risco, né? Do perigo, da travessia, né? Não temos como antecipar o rumo da viagem quando a gente está ouvindo alguém, né? Então, é muito importante que a gente saia daqui. Então, desse lugar de escuta, né? E aí, se você puder explicar um pouco os 4 passos da comunicação não violenta, e aí a gente vai evoluindo. Por que tudo isso, né, Márcia? Só para fazer um paralelo. A gente tem falado muito ao longo dessas lives sobre ferramentas de mediação, como resolver melhor seus conflitos. E agora, a partir dessa semana, eu comecei na última terça com a quarta-feira. A Vera. Com a Vera.
E a gente já começou agora de uma parte de ferramentas e práticas. Então, nas próximas semanas, vocês vão perceber que eu vou começar a ouvir também os atores sobre como entrar esses skills na vida deles. Porque é fácil você falar, o advogado tem que ser colaborativo. Mas o que é ser um advogado colaborativo? Sim, Quais são as ferramentas, não, né? tem treinamentos para isso, né? Não Exatamente. é algo ingênuo e nem irresponsável, né? Tem todo um Sim. treinamento muito bem pensado para isso. E na comunicação não violenta, a gente também... É uma experiência interessante que eu ouço de muita gente. Nossa, porque Marshall Rosenberg publicou muitos livros, né? Sim. E tem um que é o mais conhecido, que é o livro básico dele, que é esse aqui. Que é esse, caso alguém ainda não tenha visto. E várias pessoas... Eu li o livro, assim, né? Ganhei. Geralmente a pessoa gosta de dar presente. Ganhei, li, achei que fez todo sentido, mas aí botei na gaveta e ficou. Então, a comunicação não violenta, até é preciso ter cuidado, né? Que algumas pessoas, essa semana mesmo eu vi um vídeo de uma pessoa super bem intencionada. A comunicação não violenta são 4 passos. Ela fez um vídeo de 4 minutos. Então, ó, é assim. E aí eu falei, gente, olha o perigo. Por mais que a pessoa tenha ficado impactada, né? A gente também precisa ter o cuidado de, assim, você pode não querer ser uma pessoa especializada naquilo, mas assim, vamos também, né, ter um cuidado de entender a profundidade minimamente. Então, assim, né, a gente tem que partir de treinamentos, procure referências, né, das pessoas que você vai chamar para dar um treinamento na sua empresa, né? Vamos ter cuidado para não banalizar, porque já começa com o nome. Por que é comunicação não violenta? Na verdade, o Marshall chamava de comunicação compassiva, porque é a comunicação que vem do coração. Eu tinha falado que ele começou a investigar. Será que o ser humano é intrinsecamente mal? Tem gente que diz, não adianta, ser humano não tem jeito. Por isso eu gosto dos animaizinhos, eu prefiro conviver com os bichinhos. Então, assim, ele foi atrás de antropólogos, sociólogos, e a conclusão a que ele chegou é que o ser humano é originalmente compassivo, né? A nossa tendência natural é buscar a conexão com os outros. Tem uma filosofia africana maravilhosa, não sei se vocês já conhecem a filosofia Ubuntu, né? Que diz, eu sou porque nós somos. Eu sou humano na medida em que eu interajo, em que eu me conecto com outros seres humanos. Então, o que a gente considera, né, a gente evoluiu num paradigma de uma sociedade dicotômica. O que é isso? A gente aprende o que é certo, o que é errado. Você fez isso, você é bom. Ah, fulano fez aquilo, então ele é mau. Então, o que ele percebeu nesses anos de pesquisa e de interações é que, na verdade, o que a gente faz é buscar estratégias para atender nossos interesses e necessidades, né? A gente evoluiu da época do Homem das Cavernas, em que a gente precisava sobreviver. Quando a gente olha para alguém e fala, né, na empresa, por exemplo, nossa, que pessoa falsa, antipática, ó, cuidado com ela, hein? O que a gente está fazendo? Foi uma estratégia de sobrevivência que a gente desenvolveu. A gente, muito antes de o nosso lado racional entrar em contato, né, pela neurociência já se sabe que a gente tem já impresso no nosso DNA, que vem de um instinto de sobrevivência, que são informações que foram sendo acumuladas por todos os nossos ancestrais, né? Teve uma experiência que até a Mariana Thompson, uma advogada, relatou numa live essa semana, em que pegaram ratinhos e aí colocavam frutas, cada vez que o ratinho se aproximava da fruta, ele levava um choque. E aí foram até o ponto que eles param de ir atrás da fruta. E aí eles perceberam que os filhotes deles faziam a mesma coisa sem nunca terem levado aquele choque. E os filhinhos dos filhotes também. Então, a gente percebe que, por uma questão de sobrevivência, o ser humano vai acumulando essas informações que impactam na maneira como a gente se relaciona, né, socialmente. Então, o Marshall chegou à conclusão de que o que a gente chama de errado, o que a gente chama de mal, na verdade, são estratégias que a gente desenvolveu. A primeira vez que eu ouvi falar de comunicação não violenta foi numa aula do meu primeiro curso de mediação, em que ele falou, quando uma pessoa grita, por exemplo, ele estava falando de escuta. Né? Para que a gente tenha, de fato, um diálogo, a gente precisa ir com a intenção de
entender o ponto de vista do outro. A gente precisa ir com aquela curiosidade de quem não sabe qual vai ser o resultado final da conversa. Porque geralmente isso já virou até um clichê nas redes sociais, né? A gente ouve já pensando na resposta que a gente vai dar. A gente é uma estratégia de quê? De defesa, de preservação, né? Sim. E é inconsciente. A gente faz isso naturalmente porque a gente evoluiu dessa maneira. Mas, se você quer ter um diálogo efetivo e não 2 monólogos, né, você precisa ter uma escuta real do que o outro está falando. Você precisa se abrir para aquilo que o outro está te trazendo. E o interessante, né, da comunicação não violenta é que ele deixa bem claro. Isso não significa que você está concordando com o que o outro está dizendo. Você simplesmente vai concordar ou não é outra história. Mas a gente tem que ter essa curiosidade, né? Por que a gente julga imediatamente e fala, não, peraí, o que ele está falando é para me acusar disso, então eu preciso me defender. Por quê? Porque é uma estratégia de sobrevivência. O homem saía para caçar, né? Ele tinha todas aquelas ameaças. A gente tem que fazer julgamentos rápidos. Que situação é essa? Eu enfrento ou eu fujo? Então, ok, né? Chegamos... essa estratégia funcionou durante algum tempo. Hoje, evoluímos, né? A neurociência já constatou que, em termos de comunicação, se a gente for comparar a evolução humana com o período de vida de uma pessoa, é como se a gente estivesse engatinhando. Então, o ser humano hoje, na comunicação, é um bebê engatinhando ainda. E aí, a boa notícia é que a gente está justamente no momento de tomada de consciência. Não é à toa que tem tanta gente se interessando por ferramentas de comunicação, né? Porque a gente está percebendo que não baixa. Do jeito que está, não está funcionando muito bem. Vamos melhorar? Porque do nome da comunicação não violenta, o Marshall chamava de comunicação compassiva, como eu já mencionei. E aí, por conta do Satyagraha, do conceito de não violência do Gandhi, que estava muito em voga, né, na época em que ele criou, as pessoas acabaram cunhando esse nome. E aí pegou. Né? E aí, quando a gente fala em violência, a gente está falando de violência física, mas a gente está falando de violências mais sutis, de uma indiferença, de um silêncio. Às vezes o seu silêncio, quando uma pessoa te procura para contar alguma coisa, o seu silêncio pode doer muito mais do que um grito. Né? Eu estava falando do primeiro contato que eu tive com a comunicação não violenta, com o Dominic Barter, que me impactou muito quando ele falou: por que a pessoa grita quando fala com você? Né? Retomando a questão do diálogo, porque ela não se sentiu escutada. Ouvir, né? A menos que você tenha uma deficiência auditiva, você ouve. Escutar é ir além disso, né? Escutar é estar num estado de presença em que você para e se dá o direito de entender o ponto de vista daquela pessoa. Que mensagem essa pessoa está me trazendo? E aí a gente, quando não se sente escutado, a gente vai automaticamente aumentando o tom de voz, até o ponto de a gente gritar. E aí você tem 2 pessoas gritando e ninguém se entendendo, né? Sim. E aí, fazendo um paralelo para as empresas, esse momento de escutar, né? Muitas vezes, quando a gente chega na mesa de alguém e quer falar naquele momento sobre uma demanda que para você pode ser importante, e você, nesse sentido de preservação, exatamente na linha do que você está falando, você acha que é o momento de você falar, e muitas vezes a gente não pergunta se a pessoa está disponível para te ouvir naquele momento, né? E aí a gente tem inúmeras histórias de como isso pode gerar retrabalho, como isso pode gerar o não interesse no outro, né? E ao invés de gerar um diálogo, gerar um debate, porque você está lá para contra-argumentar, enquanto você deveria estar lá para entender daquele lugar de interesse genuíno no outro, né? E o lado positivo que eu tenho visto, a gente recebeu algumas pessoas de empresas aqui, todo mundo falou que a aproximação, o grau hierárquico mudou um pouco. Então as pessoas estão mais próximas. Por quê? Porque online e à distância, essas hierarquias acabou sendo diminuídas, né? A horizontalidade está muito melhor. E olha que coisa positiva, porque hoje as pessoas falam bom dia, tudo bem, esperando saber se você realmente está bem. E aí tudo que a gente acha que funciona, que é esse interesse no outro, essa empatia, como você colocou. Que eu acho que ser empático não quer dizer que você concorde, que é o que a gente já sempre estuda, né? E você pode ser assertivo com empatia. Então isso eu tenho um texto que eu escrevi que traduz muito bem isso, porque a empatia e a assertividade, elas andam juntas. E aí isso se aplica na comunicação não violenta, né?
Muito legal esse lado que a gente está conduzindo a nossa... E aí as pessoas falam... Muito... Só um ponto. As pessoas falam que o que tem a ver a girafa e o chacal, né? E aí, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, só para a gente conectar, só para explicar de uma forma correta, que você que fez o percurso aí com o Dominique, eu acho que é importante. É muito importante esse ponto que você trouxe, porque nos treinamentos, às vezes eu quero usar exemplos concretos do dia a dia das pessoas. Por exemplo, um dia você está numa empresa de TI, outro dia você está numa imobiliária, então são realidades diferentes e o interessante é trabalhar a realidade concreta das pessoas. E aí, no início, as pessoas ficam um pouco tímidas e aí falam assim, eu tenho um exemplo, mas acho que é meio bobo. E eu falo, não existe exemplo bobo. Sabe por quê? Porque aquele fato que você entende, uma besteira, é justamente algo que pode ir escalando e evoluir para um conflito. Tem um vídeo sensacional, que é um desenho animado, que mostra isso. É o vizinho que resolve tocar o instrumento dele na hora que o outro precisa dormir. E aí o vizinho de baixo bate com a vassoura. E aí depois outra vizinha que despeja uma bacia de água e cai na casa. Então a coisa vai evoluindo, que no final do vídeo eles botam fogo no prédio, morre todo mundo queimado. Por quê? Porque ninguém teve o interesse de ir lá ver. Entender porque tá... De entender. Então, essa situação que você falou dos e-mails, por exemplo. Eu tive uma experiência pessoal, muito antes de eu conhecer a CNV, e que me marcou. É um cliente que eu atendia, estava precisando de uma ajuda, e eu respondi achando que eu estava sendo super solícita, atendendo, sendo super parceira. Ele me respondeu de uma forma super agressiva, ofendidíssimo. Eu falei, gente, mas como assim? Aí liguei para ele. E aí ele me explicou, poxa, você escreveu isso. E eu falei, mas é porque a minha intenção foi outra. E só então eu me dei conta, e isso é algo que a gente tem que cuidar, por isso eu faço até questão de sempre tocar nesse ponto, muito bom você ter trazido, da comunicação escrita, do WhatsApp, Sim. que hoje a gente tem que estar muito atento a isso, do e-mail. Sim. Ele falou, olha, o que você me falou e é exatamente o contrário. É exatamente o contrário, né, Aline? É você conseguir falar de coisas difíceis, de coisas que você sabe que não vão ser agradáveis para o outro ouvir, mas que são importantes para você. Sim. De uma maneira que seja clara, que seja objetiva, que a pessoa seja capaz de receber sem se sentir acuada, sem se sentir acusada, sem se sentir encostada contra a parede. Porque a comunicação não violenta não foca no problema, ela foca na solução. Então, o objetivo não é você mostrar para o outro, a gente hoje está nesse momento, né, que todo mundo sabe, já virou um clichê, de polarização muito grande. A gente quer mostrar que a gente tem razão, a gente está... E a comunicação não violenta foca na solução, né? Vamos buscar aqui um consenso para que a gente não tenha uma situação que as pessoas chamam de boba e que vai escalar para um conflito muito grande. Eu tive uma situação, por exemplo, numa empresa, 2 diretores, que os processos, né, quer dizer, as duas equipes, né, a equipe liderada por um e pelo outro, precisavam interagir nos seus processos, só que, como acabou surgindo um conflito entre eles, né, os funcionários ficaram ali no meio do fogo. E a coisa evoluiu de tal maneira que um dia eles trocaram socos na frente das equipes. Nossa. Né? E aí, enfim, tiveram muita visão, chamaram um facilitador de diálogos para, por exemplo, sentar nas reuniões para ajudar, né, a equilibrar as coisas, ajudar que eles conseguissem chegar no entendimento, e ainda eles fizeram 3 sessões de mediação com esses 2 diretores, e no final se descobriu que tudo começou com uma situação tão pequena, que um deles falou, gente, se eu conhecesse a comunicação não violenta antes, jamais a gente teria chegado a esse ponto. Então você imagina o nível de produtividade dessas equipes como caiu,
né? Sim. Isso, obviamente, impactou no resultado das empresas. Isso é algo que eu tenho visto muito. As empresas Muito. vão atrás de líderes que sejam mentes brilhantes. Nossa, essa pessoa, né, vamos chamar gerentes, diretores, olha o currículo dessa pessoa, tudo que essa pessoa realizou, que potencial essa pessoa tem. E aí investem, né? A pessoa recebe um salário super bacana e depois os resultados não vêm, né? Por quê? Sim. Porque, assim, uma andorinha só não faz verão, né? Você tem que ver qual a cultura da empresa, como é que acontece, né? A interação entre as equipes, como é que é a comunicação dos gestores com os seus funcionários, como é a comunicação entre os funcionários, porque, Sim. né, se você não consegue transmitir as suas mensagens de forma clara, obviamente que você não vai ter o resultado que você quer. E aí, Tá. quando a gente pensa na forma de comunicar, né, eu gosto de usar a imagem de um embrulho. Você transmite uma mensagem. Se você embrulha, né, para Muito bem. presente, com um laço bonito, o conteúdo é o mesmo. Como é que essa pessoa recebe? Agora, se você embrulha num jornal todo amassado, sujo e joga na pessoa, é evidente que essa pessoa não vai receber essa mensagem da mesma maneira. Então, como é que Sim. você quer ter resultados quando você transmite uma mensagem de maneira que ela não vai ser bem recebida pelo outro? E isso é para falar do ponto que você trouxe, né? Sim. E aí um ponto interessante, as pessoas estão falando que tá travando, mas eu acho que foi um único momento e já normalizou. Tá normal agora, pessoal? Porque para mim foi uma hora que tocou meu Para mim, telefone e travou travou. você. É. Mas aí voltou, né? Travou e eu voltei. Voltou. Acho que Voltou. agora, se tiver tudo certo, vocês puderem colocar, que os pessoal estão colocando que tá travando, mas para mim não tá mais. É o horário também, depois das 11h30 começa, então é bom colocar no 4G, Os né? Eu sempre horários de coloco pico, para não né? ter. Isso. Um outro ponto que eu acho bem importante, aproveitando essa metáfora do pacote, do presente, também são aqueles e-mails, porque é muito. Nos treinamentos que a gente dá, muitas pessoas falam assim: ah, tá bom, eu faço o curso de comunicação não violenta, e aí naquele momento confidencial ela fala, mas se meu gestor não faz, eu recebo um e-mail grosseiro, tal. Aí eu falo sempre isso, e não sei se você concorda, que assim, o e-mail é grosseiro mesmo ou é um e-mail objetivo? Né? É um e-mail, favor verificar, e o texto está todo embaixo, e isso para você é muito direto? Porque a gente sabe que na correria, na entrega, nas metas, a gente tem que muito ter esse paradigma da dominação e o da parceria e da cooperação. Então eu falo, se preocupe com você. Se você está bem, se você se autoconhece e se você sabe que você não fez nada de errado para receber um e-mail grosseiro, veja esse e-mail com outros olhos, né? E vá perguntar, né, Márcia? Porque a gente trabalha tanto isso com perguntas, né? Perguntas. Assertividade, empatia. Eu lembro que eu tinha um chefe antes de conhecer a comunicação não violenta, e eu me coloco, apesar de muito conhecedora disso, eu tenho uma assertividade forte. Eu acho que é a minha melhor tradução disso. Hoje um pouco mais treinada, mas eu tenho uma assertividade forte e isso eu acho que em muitos momentos é positivo. Só que eu já tive situações que as pessoas achavam que eu era muito direta. E aí eu me recordava assim, é sem educação ou é direta? Não, só direta. Te ofende ou não? Não, não me ofende, mas é muito direto. Então, mas o que você quer? Né? Então, no dia a dia, entenda o lado do outro. Será que a Márcia hoje não está com um monte de demanda? Será que ela te mandou uma coisa 5 para 6, sabendo que você tem que ir embora às 6, mas porque ela recebeu recebeu 10 para 6 a 5 minutos? E a gente, como gestor, e eu vivi muito isso, às vezes a gente não explica por que você está pedindo. Exatamente. Né? E aí que tá esse lance da cooperação e de você também, que eu acho que isso é comunicação não violenta. Eu queria muito ter aprendido isso muito antes, ter tido acesso a isso, porque eu acho que eu teria sido muito melhor em várias situações. A gente tinha que ter isso nas escolas, né? Nas escolas, exatamente. E aí, como você conduzir uma situação dessa? E aí, não sei se você concorda, é perguntando, né? É saindo daquele lugar de vitimismo, ou de estar pegando no meu pé, ou de que será que eu fiz alguma coisa? O não levar para o pessoal, né? O não levar para o pessoal. E aí, isso que eu acho que é a beleza das empresas, né? Por isso que as empresas estão tão focando isso, né? E aí, a gente falar um pouco também da dimensão do eu, né, Márcia? Como é fantástico quando você coloca você, né? Do meu ponto de vista, do que eu estou entendendo que você está querendo me dizer
É isso. Isso, em vez de focar no outro, que o outro recebe como uma acusação, aquilo que eu falei, de ser encostado na parede, né? Não, você Exatamente. está trazendo aqui uma riqueza de informações, Aline, vou tentar abordar tudo. Quando você fala de horizontalidade, isso realmente é fato. Já tem anos que eu comecei a ouvir amigos e amigas que são gestores falando: nossa, a gente está com muita dificuldade com os estagiários, porque eles agora, eles não têm comprometimento, a gente fala, se a gente não falar do jeito que eles acham que tem que falar, eles vão embora. Então, assim, sim, existe sim um choque de gerações sempre, né? Sim. Isso vai se repetindo. E hoje, de fato, a gente saiu de uma posição, né, vertical para uma horizontalidade maior. Né? Houve uma democratização das informações, hoje você tem acesso a tudo, né, na internet. Né? Esses jovens estão muito conscientes, né, do poder que eles têm dessa informação. E aí a maneira deles se comunicarem, né, de você conseguir engajar essas pessoas, ela é diferente. Então, antigamente, e isso aqui não tem nenhuma crítica embutida, como eu falei, são estratégias que a gente desenvolveu. Então, a gente vem muito desse paradigma de dominação. Eu tenho o poder, eu mando, você obedece. Isto é o certo, o que você fez é errado. A gente está caminhando, né, para uma cultura de colaboração. A colaboração vai além da cooperação. A cooperação é cada um fazer a sua parte, cada um tem sua função, vamos cada um fazer sua parte para contribuir para o resultado da empresa. A colaboração vai além disso. Né? A colaboração requer uma interação real das pessoas e uma troca. Então, quando você fala em horizontalidade... Desculpem, gente, a gente não tem como controlar que o telefone toque, né? Não tem. E tem uma situação de uma executiva de uma empresa de TI, uma grande empresa, e ela é muito irritada e frustrada, porque ela dizia, eu né, entrei para essa empresa, coloquei várias metas, poxa, mergulhei na cultura dessa empresa, mas a minha equipe não colabora. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu falo a mesma coisa 1000 vezes e eles nunca fazem as coisas do jeito que eu peço. E aí eu usei uma das principais ferramentas que a gente tem, né, como você falou, que é perguntar, né, levar a pessoa a uma reflexão. Eu falei, mas por que você acha que elas não estão entendendo? Você tentou explicar de outra forma? Não me preocupei com isso. Imagina, com todas as responsabilidades que eu tenho milhões, sabe? Que eu lido com milhões. Como é que eu vou me preocupar no jeito? E eles que têm que correr atrás. Eu falei, bom, mas será que se você transmitir essa mensagem de uma maneira que, embora para você esteja tudo claro, para eles, né, não está. A gente tem por hábito achar que o óbvio não precisa ser dito. Né? Mas o óbvio precisa. Aquilo que para a gente é óbvio, para o outro pode não ser. Tem uma série de TV que nem é boa. São relações entre dois casais. O nome da série é The Affair, que uma tradução seria o caso extraconjugal. Mas o bacana dessa série, que me trouxe um insight muito grande, foi o seguinte. Cada episódio da série é dividido em 2 partes. Metade é toda uma situação desenvolvida do ponto de vista de um dos personagens. E a outra metade é toda aquela história, né? Tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, ao longo de um dia entre aquelas 2 pessoas, vista do ponto de vista do outro. E aí é fantástico, porque a neurociência já constatou que a gente tem uma capacidade muito reduzida de captar o que acontece ao nosso redor. Então, eu vivia isso. Eu tinha uma situação com uma pessoa com a qual eu sempre discordava. E aí eu falava, olha, aconteceu assim e assado. E ele dizia, não foi nada disso, você está distorcendo tudo. E eu falava, você está mentindo. Não foi assim que aconteceu. E aí, a partir dessa série, quando eu comecei a ler sobre a neurociência, eu fui percebendo que, na verdade, aquilo foi como eu percebi, como eu interpretei o que aconteceu. Nessa série é fantástico, você vê às vezes até a roupa que a pessoa está usando é diferente, porque aquilo é o registro que aquela pessoa fez. Então, a mulher estava super cansada
enfim, e ela estava preocupada com 1000 problemas, mas ela quis ser atenciosa porque ela estava atendendo no trabalho, e o homem que estava sendo atendido já enxergou de uma forma completamente diferente, achando que ela estava sendo toda sedutora, e ele ficou super interessado por ela. E assim, onde está a verdade? Isso me incomodava, mas qual é a verdade, né? Sim, e aí eu muito legal. percebi que, na realidade, a pessoa não está mentindo, ela está sendo honesta com a forma, né? A gente tem lentes, né? A gente tem uma bagagem. Então, eu, Márcia, nasci na Zona Sul do Rio de Janeiro, de pais imigrantes, eu tenho um irmão gêmeo, eu estudei direito. Tudo isso vai moldando as minhas lentes customizadas. Eu só consigo enxergar por essas lentes. A Aline Sim. já tem uma história totalmente diferente, então ela consegue enxergar pelas lentes dela. Não tem como a gente olhar e ver, interpretar as coisas da mesma maneira. Então, o que é o diálogo? É a gente caminhar, dar um passinho em direção ao outro, para que a gente consiga espiar um pouquinho a lente dessa pessoa e ver Sim. que ela... Eu não estou dizendo que não exista má fé, que às vezes as pessoas não usem a mentira como uma estratégia, mas a gente sabe que isso é uma exceção, não é Mas normal, não pode partir né? dessa premissa. Qual é o nome da não série pode. mesmo? Coloca aqui. É The Affair. Deixa eu digitar aqui. Não é maravilhosa, não, mas é que esse detalhe eu acho Esse lado fantástico. de vista é super legal. É. E aí, quando a gente volta um pouco para tudo isso, tem muito a ver com como você está, né? Voltando a esse autoconhecimento e voltando a esses novos skills. Então, como você falou, hoje muitas empresas estão buscando executivos que têm esse outro olhar, né? Porque muitas coisas a gente aprende. E eu ouvi outro dia numa live, que eu nem me lembro qual, porque às vezes eu espio algumas que eu queria assistir, porque não dá tempo de assistir todas, por isso que eu tenho muito cuidado e a gente tem toda a preparação como a gente fez para essa live, porque a gente tem um compromisso de que a pessoa que parou 5 minutos para nos ouvir, ou aqui no caso 1 hora, a pessoa veio com uma expectativa que a gente quer atender, né? Então todo esse cuidado, essa preparação, para que vocês saibam, a gente ficou mais de 2 horas falando sobre isso, a gente discutiu, a gente fez quase 2 lives para trazer para vocês esse conteúdo de qualidade. Por quê? Porque a gente precisa também cumprir a nossa missão de dar acesso a essas discussões necessárias, às ferramentas de mediação, e tudo isso acaba trazendo para pessoas normais o acesso à comunicação não violenta, que isso acaba diminuindo o conflito, né, Márcia? E aí a gente consegue construir tudo isso para depois. E para mim é muito forte que a comunicação não violenta é uma forma da gente se comunicar melhor nos relacionamentos. Eu acho que isso é a essência, né? Não sei se você concorda com essa colocação. E aí é você co-criar com o outro, né? Você tá junto com ele, entendendo essa realidade. Então, aí a horizontalidade, né? Aline? Horizontalidade, é. E aí buscar muito o que não está sendo dito, porque isso é para qualquer coisa, não é só comunicação não violenta. Então, assim, se não ler esse livro, leiam, e leiam 2 vezes. O outro livro dele que eu gosto muito é Vivendo na Comunicação Não Violenta, onde ele traz também muitas riquezas de detalhe, né? E aí, assim, não pode esquecer, tudo que a gente está falando aqui, se você não buscar o caminho do autoconhecimento e sentir por que as coisas nos machucam, que é justamente por essas lentes que a Márcia acabou de colocar. Porque essa lente, às vezes, me impede de ver o que não está sendo dito, ou pela perspectiva do outro. E aí eu tenho um caso muito interessante de logo que eu saí do Itaú, depois de 9 anos, e aí eu resolvi abrir uma consultoria com os amigos, e aí a gente fechei uma proposta, aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, fechei, né? Aí ele falou, guarda. Aí eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. E aí foi quando eu estava começando a estudar a comunicação não violenta, né? Daí eu me lembro que eu fui primeiro e falei, não, o que ele quis me dizer com isso? Eu não vou brigar. O que ele me quis me dizer com isso? E aí o que eu fui fazer? Perguntar. Eu falei, mas por que você falou guarda? Por que você não me falou parabéns? Nossa, em 1 mês que você está desempregado, você já arrumou um trabalho, né? Aí ele falou assim, guarda, porque em consultoria é muito difícil você fechar o 2º contrato. Então, guarde o dinheiro disso. Assim, olha que coisa maluca. E na minha cabeça, olha que insensível, nem falou parabéns. Que aí é onde você vê lá a minha necessidade, qual era? Que ele reconhecesse, né? Meu sentimento foi total desprezo. Ele não sentiu nada, ele não entendeu. E aí, qual você tinha necessidade de reconhecimento, de parceria. Exatamente. E aí meu pedido é assim, da próxima vez, você pode me falar a realidade dura, que a gente sabe muito bem como é a realidade nossa de autônomo, de empresários.
Só que também fala parabéns, porque eu acho que é uma conquista no mundo tão canibalizado e tão difícil, né? E aí a gente já entrando, por exemplo, em pedidos. Eu acho que em empresas a gente sempre vê, né, Márcia, que as pessoas falam, recebi uma demanda agora, que insensível, eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer, como eu recebo uma coisa agora, próxima hora de ir embora, e agora eu tenho que deixar minha família. E aí, como encomendar esse pedido, né? Se aquela pessoa é tão especial e só ela pode fazer. Né? Então, a gente tem inúmeros exemplos disso, né? Tem. Você sabe que a Google fez uma pesquisa durante 2 anos, de 2013 a 2015, com 180 equipes, para entender por que algumas equipes tinham resultados melhores que outras. E aí, a conclusão foi de que existem 2 fatores que impactam essa produtividade, né? Eles resumiram, né? Chamaram de segurança psicológica. A segurança psicológica depende, primeiro, da comunicação. Então, o quanto aqueles funcionários, né, os integrantes daquela equipe, se sentem à vontade para colocar as suas ideias, para discordar do que o gestor está trazendo, para dizer, olha, pela experiência que eu tive numa outra situação semelhante, numa outra empresa em que eu trabalhei, tem um problema com essa ideia porque vai ter tal consequência. Sim. Então, aquelas equipes em que as pessoas se sentiam suficientemente livres para falar algo que talvez contraria aquele gestor, os resultados eram melhores. Porque aí você soma o potencial, a experiência de todo mundo, né? E você, obviamente, se 2 cabeças pensam melhor que uma, imagine muitas. Com certeza. Muito legal isso. E outro fator, a empatia. Pessoas que se sentiam enxergadas, que se sentiam acolhidas, elas vão trabalhar mais dispostas. Então, nessa situação que você falou, poxa, final do dia, a pessoa está me pedindo, como é que eu vou comunicar para esse meu gestor, desculpa, que né, não está dando, né? Não é um bom momento para mim. Será mesmo que isso precisa ser feito hoje? Agora, exato. Né? Então, e aí entender para quê, né? Por quê? Entender para quê. E aí se chegou a essa conclusão de que você tem, quando você consegue ter uma comunicação clara, empática, respeitosa com os funcionários daquela empresa, quando eles sentem que existe uma empatia em relação às dificuldades deles, aos problemas, eles também têm uma vida pessoal, a produtividade, a inovação, essas pesquisas também têm sido feitas porque inovação é uma das palavras do momento, né? Sim. E aí já se percebeu que as empresas que investem nisso, numa comunicação mais empática, né? Na diversidade e na inclusão, que também tem tudo a ver com a empatia, elas têm uma rotatividade menor. O que é rotatividade? Você vai perdendo funcionários, isso representa gasto de tempo, de energia e financeiro, porque você tem que demitir, você paga todas as verbas decisórias, você tem que recontratar. Então, você tem mais inovação, você tem mais produtividade, você tem menos rotatividade quando você melhora a comunicação e quando você tem mais empatia. Né? Porque antigamente a gente falava que a comunicação era muito o que o outro, a capacidade de comunicar bem era quando eu falava e você tinha obrigação eu tinha obrigação de falar muito bem para você entender. Então era sempre quem estava falando que era o culpado pela comunicação, mas de maneira alguma é isso, porque se não tem essa conexão e quem recebe, a gente nunca vai imaginar o que parte que ela ouviu ou que parte que ela está se preparando para debater, né? E como você faz para saber disso? Aquilo que você falou, você pergunta. Né? E algo muito importante, que por isso que assim, eu sempre faço questão de falar dos mitos da comunicação não violenta. Não é ser bonzinho, não é aceitar tudo, aceitar injustiça. Sim. E também não é mudar o outro, tá? A gente também, não é uma mágica que você vai fazer, você vai embrulhar aquela sua mensagem que é presente com laçarote e todo mundo vai ficar assim. E todo mundo vai fazer tudo o que você quiser. Não é bem assim, né? É uma troca. Quando a gente perde essa ilusão de que a gente vai evitar na nossa vida os conflitos, né? Isso é uma ilusão, isso não é real. Né? No momento que você acorda, você já está em conflito com você mesmo. O que eu vou comer de café da manhã hoje? Que roupa eu vou vestir? Será que vai chover? Então, sabe, você tem que naturalizar isso
e perder o medo do conflito, né? A Sim. questão, os conflitos vão surgir, porque as pessoas Sim. têm interesses e necessidades diferentes, mas a gente precisa conviver. E aí, como é que a gente faz? A gente lida com o conflito, mas assim, sem medo, sem embate, saindo da competição. Você tinha Sim. pedido para falar um pouquinho desses componentes, né? Da comunicação não violenta. Exatamente. Né? E aí quando você sai do automático, né? Porque aí você sai do automático de falar, oi, tudo bem? Se você olhar na pessoa e verificar, você já vai ver que talvez não esteja tudo bem. E tá tudo bem não estar bem, que é o problema da vulnerabilidade que as pessoas sempre tentam esconder, né? E aí uma ambiente coisa que eu gosto corporativo é muito comum, né? As pessoas têm medo de principalmente... se vulnerabilizar. E tem que falar não, e tem que falar que não pode, claro, com cuidado, não é ser insubordinado. Ou perguntar, eu preciso mesmo que seja feito agora? Olha, preciso porque a gente tem uma reunião, tal hora, eu só recebi agora. Se tá entendendo? E eu concordo mesmo. Até o Salvador escreveu, checar que foi compreendido. É que nas corporações a gente não tem muito tempo. Então você tem que se cuidar, sair do automático, o autocuidado, né? E principalmente quando você pede alguma coisa para alguém, que é nessa linha do que você falou, que não é que vai mudar o mundo, a comunicação não violenta, a pessoa tem direito de falar não. Não é porque você pediu bonitinho que ela vai falar sim. Porque existe uma outra pessoa do outro lado, né? E ela tem vontades próprias, e ela tem a evolução dela, que é o momento de cada um. E não é porque a gente sabe comunicação não violenta que a vida vai ser perfeita. Mas eu gosto de uma colocação do Marshall, que ele fala que não precisa ser bonzinho sempre, mas você tem que ter o seu autoconhecimento para saber quando você está sendo chacal e quando você está sendo a girafa. Então, acho que aí você parte de uma premissa muito maior, que é buscar a sua melhor versão, né? E se a gente não se conhece, como todo mundo fala, o algoritmo vai nos conhecer muito melhor que a gente, né, Márcia? Então, eu acho que você saber os momentos em que você está sendo um ou outro e praticar a escuta de qualidade, eu acho que isso fecha muito bem o que a gente quer passar de mensagem. Né? E acolher, né, esses lados. Né? O Marshall Rosenberg, ele fazia isso de uma forma muito lúdica, né? Então ele usava, eu até uso em treinamento em escola, com criança ou com os pais, tá vendo a girafinha? Linda. Com o coração, porque é a comunicação compassiva que vem do coração. E assim, não é uma coisa ingênua, pelo contrário, né, gente? Requer um esforço, requer uma prática. Né? A comunicação não violenta é uma prática e que é para a vida inteira. A gente é aprendiz de comunicação não violenta a vida inteira. O que o Salvador trouxe, muito interessante, a gente não precisa ficar se chicoteando. Puxa, eu fui violento na minha comunicação. E agora? E agora você faz uma reparação. Você vai lá e faz de novo uma comunicação. Olha, eu queria falar com você sobre aquela situação que aconteceu entre a gente. Poxa, eu acabei falando com você de um jeito que eu não fiquei bem. Eu tenho certeza que você também não ficou. Então, eu queria te dizer que, enfim, né? A gente vai errar na nossa comunicação, né? Assim como o outro. Então, a gente também precisa... você não consegue exercer uma comunicação empática com o outro se você não consegue ter autoempatia, se você não tem esse autocuidado e esse autoconhecimento. A gente sabe, por exemplo, quais são os nossos gatilhos, né? O que me faz ficar irritada. Então, a gente também tem que se conhecer um pouco para facilitar a nossa interação com o outro. Né? Como é que são esses 4 componentes da comunicação não violenta? A comunicação não violenta é bem mais profunda, mas para facilitar a prática, o Marshall ele criou essa metodologia de 4 componentes, que algumas pessoas chamam de 4 passos. Então, o primeiro passo é isso que você falou muito bem, do estado de presença, é a observação. Né? Vamos observar a situação como aconteceu? Por que ele escolheu a girafa para ser o símbolo da comunicação não violenta? Um dos motivos é porque a girafa tem aquele pescoço muito longo e ela olha tudo de longe, né? Ela está muito mais no alto do que todo mundo. Então, ela olha de longe e avalia as coisas de um ponto de vista não emocional, né? Porque a gente está ali muito envolvido com a situação. Vamos sair do pessoal, vamos dar um passinho para trás e dar uma certa distância. Qual foi o fato? Né? Então, quando você fala, Aline, você nunca entrega os relatórios no prazo. Né? Como é que você recebe isso? Né? Você já se sente acuado. Quer dizer, eu estou focando no problema. Né? Eu preciso que a Aline entregue os relatórios no prazo. A Aline não tem entregado. No momento que eu te acuso,
você nunca entrega. Eu estou te colocando numa posição difícil de você sair. Aí a sua primeira reação vai ser começar a se defender. Se defender, sim. Agora, se eu simplesmente observar a situação e fizer não um juízo, um julgamento moral, poxa, você é irresponsável, você não é pontual, se em vez disso, né? Porque o julgamento, na verdade, vem, gente, é um instinto de sobrevivência humano, como a gente já falou no início. Agora, você tem que dar esse passinho para trás, se colocar, né, postura girafa e pensar, o que de fato aconteceu? A Aline não falar de maneira concreta, né, com números, inclusive, algo assim, que seja um fato, não é uma acusação, é objetivo, a realidade. Né? Objetivo. A Aline não entregou o relatório no prazo 5 vezes nas últimas 2 semanas. Então é isso que eu vou falar. Aline, eu percebi que você não entregou o relatório no prazo nas últimas 2 semanas. Isso aconteceu 5 vezes. O que está acontecendo? Você está com alguma dificuldade? Você está precisando de algum apoio, alguma ajuda? Vamos conversar sobre isso? Então, aí eu vou investigar. Eu gosto até de usar um slide, que é um detetivezinho com a lupa. A gente tem que ter essa curiosidade, né? Diálogo pressupõe isso. Você tem que ter curiosidade. Como é que é essa lente, né? Pela qual a Aline vê as coisas? O que está acontecendo? E aí a Aline vai me trazer o porquê. E a partir dali, como é que eu coloco, né? Vamos usar esse exemplo para fazer os 4 passos. Primeiro, você faz uma observação. Você observa a situação sem julgamento moral, sem acusar, sem acuar a pessoa. A gente relatou o fato, né? E aí eu falo, olha, sabe o que acontece? Quando você faz isso, eu fico preocupado, eu fico insatisfeito, eu fico frustrado, porque eu tenho uma necessidade de recolher esses relatórios, fazer uma análise para preparar a nossa reunião semanal. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou partindo para o segundo passo. Eu estou falando o que isso me faz sentir. Eu não estou dizendo, você é um irresponsável, você me fez perder. Né? Não, eu tô falando do meu ponto de vista. Ponto de vista, sim. E isso me fez sentir assim. Por quê? Aí a gente vai para o terceiro passo, que são as necessidades. Porque eu tenho necessidade de eficiência aqui na equipe, né? Eu tenho necessidade de pontualidade. Né? Eu estou falando de uma maneira muito mecânica porque, de fato, no início, a gente parece um robozinho. A gente fica, peraí, primeiro passo, segundo... Mas fica natural, mas rapidamente fica natural. Você pensa rapidinho. Isso, assim, se você todo dia for tentando, né? E tudo bem se você não conseguir. Um dia você vai conseguir observação, outro dia você vai chegar aos sentimentos, outro dia você vai esquecer e vai explodir. Tudo bem, gente. Tudo bem, tá? Você falou da sua necessidade. E aí, você vai para o principal, que você vai juntar isso tudo num pedido. E aí a gente lembra. Como é que eu vou entregar esse pedido para ela? Eu vou pegar um jornal sujo e vou jogar? Ou eu vou embrulhar de maneira que ela receba isso de uma maneira confortável para ela me responder de uma forma produtiva? Lembra? Comunicação não violenta foca nos resultados. Não importa se está certo, se está errado. As circunstâncias foram aquelas, por alguma razão ela não entregou no prazo, e vamos buscar uma solução para isso? Mas e aí criar uma ponte, espaço, né? Criar uma ponte com o outro. Eu estou me conectando também, eu estou falando dos meus sentimentos, das minhas necessidades, porque isso, quando a gente fala em horizontalidade, não significa que não há hierarquia nas empresas. Né? Mas assim, vamos criar uma conexão, né, com as pessoas, sejam de um nível hierárquico igual ao seu, seja acima, seja abaixo. Vamos focar no resultado. E aí eu vou elaborar um pedido. Então eu já falei, Aline, a situação fática é essa, isso me faz sentir de tal forma porque eu tenho necessidade de eficiência, de pontualidade. E aí eu falo para ela, será que nós podemos combinar uma maneira de ajudar você a entregar esse relatório no prazo? E a partir do que ela trouxer, é porque, enfim, não anotei na agenda, eu acabo esquecendo porque eu tenho muitos afazeres. Ok. Então, o que a gente pode pensar como solução para você? O que você acha de colocar um alerta? Ou, enfim, né? Ou eu vou formalizar, vou mandar por e-mail, eu vou te ajudar a organizar. Márcia, a gente está caminhando para o fim, tá? Então foi perfeito você conseguir, uma pena mesmo, acho que a gente faria várias outras. E eu fiquei contando aqui se ia dar tempo de você finalizar. Mas eu acho que esse exemplo final, acho que fechou com chave de ouro, porque a gente consegue aplicar qualquer rotina nossa
né? Qualquer rotina de trabalho, qualquer rotina com o cliente, qualquer rotina na família. É tão engraçado, você deve ter passado por isso, quando você dá um treinamento nas empresas, ou o marido ou a mulher fala, você pode falar com o meu marido, ou com a minha mulher, ou com o meu parceiro, porque para ele fazer esse curso, né? E aí é muito importante a gente ter, então, esse cuidado, né? E melhorar muito a nossa comunicação. E muito